Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo falando aqui do canal Vascaíno Norte e Sul, falando do Rio de Janeiro, Paracambi, cidade de Paracambi, Rio de Janeiro. Vamos falar de Vasco, trazendo vídeo pro canal aí de domingo, sem Vasco no caso, né? Um domingo aí que a gente passou tranquilo, sem passar raiva, sem ficar nervoso, sem ficar chateado. O Vasco só joga amanhã, segunda-feira, em São Januário contra o Nova Iguaçu. Não me pergunte a hora do jogo, eu acho que é 20 horas. 20 horas aí o jogo amanhã contra o Nova Iguaçu, jogo muito importante aí pro Campeonato Carioca. Vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol brasileiro, que hoje teve decisão de Supercopa. E ó, o cheirinho voltou, hein? Cheirinho tá de volta, o cheirinho. Estamos voltando à programação normal. Estamos voltando à normalidade no futebol. É isso que todo mundo sempre esteve acostumado até hoje. Antes de mais nada, né, para comemorar o cheirinho, deixa o like, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal, curte aí o vídeo também, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para impulsionar aí o canal na plataforma do YouTube. Vou ser muito grato a vocês. O Urubu tomou uma ataca do Corinthians hoje na Supercopa aí dos campeões, né? É o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, com um gol no final do Yuri Alberto à la Romário, cara, de 88, cara. Eu vou tentar trazer aqui, não o gol do Yuri Alberto, por causa do negócio de direitos autorais, o YouTube, as plataformas digitais aí, tão chato pra caceta, cara, com esse negócio de direito autoral. O Cerrado recentemente perdeu o Instagram dele, lá com milhares de inscritos lá, e teve que fazer um Instagram novo. Desculpa. Inclusive, ele fez um canal novo, criou um canal novo também para, né, se proteger de qualquer tipo de coisa, de derrubar o canal dele também. Porque, cara, desde que eu tomei um strike aqui por causa de uma foto do Inistroso aqui na miniatura de capa, cara, do vídeo, eu tô vendo que o negócio tá difícil, o negócio tá complicado. E eu tô vendo muita gente reclamar aí, muito influenciador reclamando que quase que perdeu o canal por causa de negócio de direitos autorais. YouTube, pô, vamos com calma aí, porra. Vamos com calma, que também não é assim não. Às vezes a pessoa coloca uma foto, alguma coisa, e não sabe que vai dar direito autoral. Pô, você tem que ver direito, avaliar direito, caso a caso. Não é chegar e dar um strike lá e banir o vídeo, deixar a pessoa com advertência lá durante 3 meses, ou até mesmo derrubar o canal do cara lá. Porra, às vezes anos e anos de trabalho que o cara tem no YouTube, porra, tem um canal derrubado. É sacanagem, cara. É sacanagem. Vamos com calma, pô. Então, se errado, perdeu o Instagram dele. Eu vou botar o vídeo. Ai, meu Deus. Do Romário aqui, ó. Do gol do Romário em 88 contra o Urubu, né? Jogos ali finais ali do Campeonato Carioca, quando ele deu um lençol no Zé Carlos e concluiu de cabeça. O Yuri Alberto, cara, se inspirou no Romário aí para fazer esse segundo gol. Igualzinho, cara, só que foi da outra baliza. Foi na baliza do lado oposto. Mas o gol foi igualzinho, o Yuri Alberto, golaço ali. E o cheirinho tá de volta na Gávea. O cheirinho está de volta. Temos o cheirinho de volta aí, a todo vapor. E se Deus quiser, vai ser o ano inteiro assim, o Flamídia. Vai ser o ano todo. Não vão reclamar não, o Urubu. Vai reclamar lá não, que o VAR não ajudou, expulsaram o Carrascal. Será que a Globo vai fazer aí uma novela agora por causa da expulsão do Carrascal? Faltou luz aqui agora, estou voltando, pessoal, depois da luz voltar, porque assim, a luz vai e volta, ela vai e volta aqui. Aqui é uma beleza, aqui onde eu moro, Paracambi, olha, é uma coisa maravilhosa. Não pode chover. Não pode cair uma chuvinha que começa a faltar luz. Mas continuando, será que a Globo não vai fazer um estardalhaço na expulsão do Carrascal, não, cara? Será que eles não vão avaliar ali, né? O que o VAR pegou? E por que o VAR pegou só no segundo tempo, se o lance foi no primeiro tempo? Se podia ter expulsado no segundo tempo do jogo? Ou se o certo não era expulsar antes, na hora? Será que a Globo não vai fazer ali uma minissérie, cara, sobre a expulsão do Carrascal?
ou até mesmo sobre o gol do Yuri Alberto, se estava impedido, se não estava impedido. Hein, Rede Globo? Você vai fazer aí essa minissérie aí, cara? Se o Flamengo foi prejudicado, se não foi, a gente vai aguardar aqui ansiosamente, né? Mas, gente, olha só, isso daí, cara, mostras aí do técnico que o Corinthians tem. O Dorival Júnior, tá? O Dorival Júnior, com o time ali do Corinthians ali que não é essa Brastemp toda, vamos dizer ali, é um time mediano, né? De médio para cima, né? Fez um brasileiro mais ou menos ano passado, igual o Vasco fez, né? E ganhou a Copa do Brasil em cima da nossa incompetência. Só que o diferencial é o que, cara? Que o Corinthians, ele tem técnico. Dorival Júnior, eu posso falar com propriedade, porque o Dorival Júnior já foi técnico do Vasco, disputando uma Série B. Ele conseguiu tirar leite de pedra com aquele time, um ataque que era formado por Rodrigo Pimpão e Elton, tá? O meio-campo era Jefferson, Ramon na lateral esquerda, Paulo Sérgio na lateral direita. E, cara, ele tirou leite de pedra naquele time do Vasco. Leite de pedra. Thiago no gol, o goleiro metido a bater falta, que nunca acertava uma. Mas, enfim, o Dorival Júnior, cara, quando ele foi embora do Urubu, que o Urubu deu um pontapé nele, né? Depois de ele ganhar um título pelo Urubu, dele chegar no meio do caminho e ainda assim ganhar um título, e o Urubu pega e dá um chute no Dorival, ele ficou por aí dando mole, e o Vasco era para ter pego o Dorival. Era para ter pego, mas bobeou, dançou, e acabou que o Dorival foi para outros rumos, né? E agora a gente está com o Fernando Diniz. E foi justamente hoje o que ganhou o jogo para o Corinthians foi o técnico, porque eu escuto muita gente que técnico não entra em campo, técnico não ganha jogo. Técnico ganha jogo sim, cara. Técnico ganha muito jogo às vezes, ou na maioria das vezes, né? Copa do Brasil, o Dorival ganhou a final contra a gente. Porque o Fernando Diniz, na minha opinião, é fraco. Fernando Diniz é um técnico fraco, fraquíssimo, fraquíssimo. A gente perdeu no técnico, não no elenco, que de elenco para elenco o Vasco bate de frente com eles. A gente perdeu no técnico fraco que a gente tem, e que eles têm um excelente técnico do outro lado, né? E a gente perdeu também no líder, que é o Felipe Coutinho, que não tem sangue de vencedor, não tem sangue de jogador decisivo, não tem sangue de jogador que na hora do vamos ver faz a diferença. Eles têm o Depay. Eles têm bem ou mal o Depay com todos os problemas. O Corinthians está endividado, muito por conta do Depay, né? Essa dívida toda que o Corinthians tem, quase 3 bilhões de reais já em dívida. E o Depay é um dos maiores credores hoje do Corinthians, mesmo com tudo isso, mas o Depay na hora lá fez a diferença para eles. Então, cara, falar aqui do Dorival, cara, que é um diferencial e é coisa que a gente não tem. E eu ando vendo aí ultimamente uma discussão enorme de Fernando Diniz não presta pro Vasco, outros dizendo que a culpa não é dele, porque o jogador é muito fresco, porque o jogador ele não aguenta escutar esporro, porque o jogador ele tem que jogar bola e ele não joga, aí quer colocar a culpa no técnico. Cara, deixa eu falar uma coisa aqui. O Fernando Diniz, ele tem um esquema tático que não atende o elenco que ele tem, tá? Esse negócio de sair com a bola lá de trás, primeiro de tudo, cara, ele não tem jogadores qualificados para fazer certo tipo de jogada, de sair tocando lá de trás, né? Ele não tem um goleiro que sabe jogar com os pés. Fernando Diniz, para implementar esse tipo de sistema que ele gosta de implementar, ele tem que ter pelo menos um goleiro que saiba sair do gol, que sabe jogar com os pés. O Léo Jardim não é esse goleiro. Então, ele pega, ele bota, implementa um esquema que o time vai, toca a bola e ele recebe uma pressão e que muitas das vezes o adversário fazendo essa pressão, ele acaba sobressaindo em cima do Vasco da Gama, ele acaba sobressaindo em cima da equipe, consegue retomar essa bola,
E o Vasco toma essa pressão e muitas vezes acaba em gol do adversário. E o Vasco, quando chega na frente, muitas vezes, quando ele consegue ter êxito nas jogadas aí que o Diniz manda fazer, com essa jogadinha, tocando lá atrás, que eu não concordo, eu não gosto desse negócio de toque lá atrás na defesa, do lateral vir aqui no meio, cara, do zagueiro abrir na lateral, cara, que coisa de maluco, cara, ele faz do Vasco um Frankenstein, cara, ele faz do Vasco um Frankenstein, tá? E quando o Vasco chega no ataque, as poucas vezes que chegam, o ataque não é eficiente, o ataque não funciona. Muitas vezes o jogador chega lá e perde um gol na cara, não conclui, né? E hoje a gente vê o Corinthians enfrentando o Flamengo, o Vasco, quando enfrentou o Flamengo no Campeonato Carioca, de uma maneira covarde, de uma maneira... Ah, mas o Cauã Barros foi expulso. Cara, não justifica. Porque o Vasco, no primeiro tempo, com o Cauã Barros em campo, já tinha o Léo Jardim já tinha feito umas 3 defesas difíceis. E eu acho engraçado que o Diniz vai na coletiva dele e para ele o time sempre joga bem. O time deu azar, né? O time desempenhou bem o que ele colocou, mas na hora de concluir deu azar, na hora de fazer a jogada deu azar, a eficiência do adversário foi maior e conseguiu neutralizar o Vasco, mas o Vasco jogou bem. Para ele, o time sempre joga bem, é impressionante. Chega na coletiva, no pós-jogo, o Diniz vai lá dar entrevista e ele fala que o Vasco jogou bem. Para ele, o Vasco sempre joga bem. É impressionante isso, cara, e a gente vê a ineficiência do esquema dele, a gente vê cada vez mais, é um sistema que não dá certo. E outro detalhe, ele está perdendo o vestiário, tá? Porque o que aconteceu no caso do Nuno Moreira, né? Volto a repetir. Ah, mas jogador é muito fresco. Cara, não é questão de jogador ser muito fresco. Você tem ali um limite. Você tem aquele limite ali que você não pode passar, cara. Você pode cobrar, você pode gritar palavrão, você pode xingar. É normal, faz parte. Agora você tá puto, dando ali na parada técnica, dando uma preleção ali, e de repente ver o primeiro jogador que está na tua frente, você descarregar em cima dele, do nada, igual ele fez, na frente da televisão, na frente de todo mundo, cara. É muito chato, cara. É muito chato. E detalhe, o Nuno Moreira desempenhando uma função que não é dele, que o Diniz colocou para ele fazer, para ele exercer, né? E ainda assim querendo cobrar do cara, querendo esbravejar em cima do cara, aí ele perde totalmente a razão. O Diniz perde totalmente a razão. Cara, e quando ele vai cobrar do jogador, cara, ele antes de cobrar do jogador, ele tem que se cobrar a si próprio, porque quem implementa o esquema é ele. E se o esquema não dá certo, é por culpa dele. É porque ele não está treinando direito. Ou então porque os jogadores que ele tem em mãos não dá para desempenhar aquele esquema. Simples assim. O cara não vai aprender da noite para o dia. Não adianta você chegar e botar o Piton para uma saída de bola que ele não sabe fazer. Não adianta você pegar e botar o Hugo Moura para uma saída de bola que ele não sabe fazer, cara. O cara não vai aprender de hoje para amanhã. Não vai. Nem treinando exaustivamente. Não vai. Então, o sistema do Diniz ele é muito fraco. Eu vou deixar o André Garoni, o jornalista André Garoni, falando sobre isso. O Vasco ele vai para o ataque, ele não é eficiente, e quando ele não tem a bola também, ele não é eficiente. Eu vou deixar o André Garoni aí, daqui a pouco eu volto. E aí, eu te pergunto, qual é o grande mérito do trabalho do Diniz? Qual é a essência, a gente fala, qual é a essência do jogo do Diniz? Não é exatamente sair jogando curto, atrair e encontrar o espaço nas costas? E aí eu te pergunto, se essa é a grande vantagem, se essa é a grande estratégia do Diniz, e o time dele, mais uma vez, não consegue executar, me diz qual é a vantagem da forma de jogar do Diniz. Porque se o Vasco sai jogando curto, ele não constrói. Se ele sobe a pressionar, ele não encaixa a marcação. Se ele marca em bloco baixo, ele cede espaço. E quando ele vai tentar construir com o adversário marcando em bloco baixo e jogando e fazendo um ataque mais posicional, ele simplesmente não consegue finalizar.
Então é justamente aquilo que eu estava falando, que o André Garoni falou em poucas palavras, né? Ele resumiu tudo que eu estou falando aqui. E outro detalhe, aí o esquema dele não funciona, o Vasco toma um gol. O Vasco ele não tem um esquema de reação. O Vasco ele não consegue reagir no placar, ele não consegue virar a partida. Ele não consegue ter força para reagir. Foram poucas as vezes que o Vasco teve teve ali para poder reagir quando estava no placar adverso. Pouquíssimas vezes, cara. Pouquíssimas vezes. O Vasco não tem força para reagir. Não tem força. Quando o Vasco sai atrás, o Vasco não tem força. Aí eu fico pensando, cara, da mesma coisa que a gente viu ali contra o Mirassol agora, né? O Mirassol virou o jogo, o Vasco perdeu as forças. Aí ele começa a fazer um monte de substituição maluca, tira o Cauã Barros e bota um atacante, tira o Nuno Moreira e coloca outro atacante, o Coutinho continua em campo lá, se arrastando dentro de campo, sabe? E ele não tira o Coutinho de jeito nenhum, o Lucas Piton continua em campo e também não sai. Sabe, o Vasco continua ali escancarado ali naquele sistema ali defensivo, ali naquela marcação frouxa, que o esquema dele proporciona isso ali, aquela marcação frouxa, que o adversário consegue circular, o adversário consegue dominar a bola, consegue tocar com facilidade, com todo mundo olhando, assistindo, sabe? Aí ele começa a fazer um monte de substituição absurda, tira zagueiro, bota atacante, tira meio campo, empilha um monte de atacante. O time perde as forças, cara, não consegue reagir nunca para reverter um placar adverso. Nunca, nunca. Aí eu tive pensando, cara, numa coisa aqui. Eu vi uma matéria no GE, né, falando que o Diniz, que a diretoria do Pedrinho, né, o Pedrinho conta muito com o Diniz, porque o Diniz ele é muito responsável. Eu vou ler a matéria do GE aqui e vou comentar em seguida sobre isso aí. Peraí, vou ler aqui a matéria do GE. Olha, então a matéria do GE diz o seguinte, eu não vou botar ela aí na tela não, mas eu vou ler ela aqui para vocês, ó. A matéria do GE diz o seguinte, qual a situação de Fernando Diniz no Vasco, né? É a pergunta que se faz. Em 48 jogos no Vasco, Fernando Diniz conquistou 16 vitórias, empatou 12 vezes e perdeu 20 jogos. Olha só, cara, ele conquistou 16 vitórias, perdeu 20 e empatou 12. Mesmo com aproveitamento baixo, a avaliação do trabalho do treinador é positiva. Diniz levou a equipe à final da Copa do Brasil, foi fundamental para a evolução de jogadores como Ryan e é fundamental nas movimentações de mercado do Vasco. Preste atenção nisso. A situação de Diniz é bem particular comparada à de outros técnicos do Brasil. O treinador é extremamente identificado com o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe. Nos momentos de mais estabilidade no ano passado, como na reta final do Brasileirão, a principal bronca da direção do clube era com os jogadores, não com o técnico. É estranho isso, né, cara? É muito estranho. Diniz teve total liberdade para participar ativamente da janela de transferência do Vasco na virada do ano e segue trabalhando neste sentido para reforçar o elenco vascaíno. O treinador é visto pela diretoria como atrativo para jogadores que gostam ou têm curiosidade de serem comandados, prestem atenção, de serem comandados pelo técnico. Saldívia, Brenner e Marinho Nistrosa receberam inúmeras ligações de Diniz e falaram sobre isso na chegada a São Januário. O treinador já havia sido determinante na reformulação do elenco no meio do ano passado. Cuesta, Robert Renan, Barros, Thiago Mendes, Gomes e Matheus França receberam ligações do técnico e as contratações de Robert Renan, Thiago Mendes e França, além da volta de Barros, ocorreram muito pela participação de Diniz. Vasco tem confiança de que Diniz pode entregar melhores resultados, principalmente após a chegada dos reforços Brenner, Nistrosa e demais outros jogadores. A avaliação é de que o elenco tem que ser mais robusto para a temporada de 2026, que terá Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O Vasco quer voltar a ser campeão e também quer disputar a Libertadores em 2027. Fecha aspas aí para a matéria do GE. Então, gente, olha só, o que eu vejo aqui é o seguinte.
através dessa matéria do GE, parece que o Diniz, ele tá ali como um escudo para a diretoria do Pedrinho, tá? Porque acho que a diretoria, o Pedrinho em si, eles não conseguem ser eficazes ali para ligar para os jogadores, para seduzir os jogadores para vir jogar no Vasco, e o Diniz desempenha esse papel, por isso que ele continua no clube. Ele não continua no clube pela eficiência dele, pelos resultados dele como técnico, ou até mesmo pelo resultado do time dentro de campo. Ele continua como técnico ainda porque ele consegue ligar para os jogadores, ele consegue convencer os jogadores a jogarem no Vasco, ele consegue seduzir os jogadores, ele consegue chamar jogadores ali que querem trabalhar com ele, que já ouviram falar dele, que desejam trabalhar com ele, jogadores que conhecem ele, quer voltar a trabalhar com ele. Ele é bom nisso. Então bota o Diniz, cara, como um diretor de futebol, porra. Né? Bota o Diniz ali como um diretor técnico para fazer scout de jogadores, para fazer aí, para participar das negociações. É melhor, cara. E bota um técnico para atuar dentro de campo, que dê resultados. Porque olha só, para mim o Diniz não tinha nem que ter passado da Copa do Brasil. Eu já falei e repito, uma vez perdendo a Copa do Brasil, ele era para ter sido mandado embora. Ele não era nem para estar no planejamento de agora, tá? Então, olha, a gente vai aguardar, né, esses jogadores que ele recomendou, o Brenner, o Inestrosa estrearem. Vamos ver se o Spinelli vai vir, daqui a pouco eu vou falar do Spinelli. Vamos ver se o Cuiabano também vai vir, né? E vamos ver o resultado dentro de campo, tá? Porque se as coisas não acontecerem, mesmo com esses jogadores aí jogando, desempenhando, mesmo com outros jogadores aí até vindo aí a compor o elenco aí e estarem atuando aí no Vasco, se o Vasco continuar empilhando derrota no Campeonato Brasileiro, chegar ali a um posto de quase ali zona de rebaixamento, esse tipo de coisa, não vai ter como segurar o Diniz não, cara. Não vai ter. Nem que o Pedrinho queira. Pedrinho ele pode até resistir no primeiro momento ali, tentar blindar o Diniz. A matéria diz que eles colocam a culpa nos jogadores, eles responsabilizam os jogadores pelo mau desempenho, mas nunca responsabilizam o Diniz. Porra, cara, então, meu amigo, alguma coisa tem aí muito esquisita, porque não é possível que o Pedrinho, que jogou bola e jogou muito como jogador, que ele não consiga observar aí as falhas do sistema aí que o Diniz emprega no time. Não é possível aí que o Pedrinho não consegue observar, nem ele, nem o Felipe também, que jogou muita bola. Não é possível, cara, porque, porra, responsabilizar só os jogadores e não botar nenhuma responsabilidade em cima do Diniz é complicado, cara. É complicado. O cara quer cobrar, o cara quer gritar com o jogador, quer cobrar, só que ele não faz, né? Ele não dá o suporte para o jogador. Ele não dá a base para o jogador. Ah, mas olha, ele recuperou o Ryan, olha o que ele fez com o Ryan, olha que... Cara, beleza. Ele recupera 2, 3 jogadores e acaba com meia dúzia, como ele fez com o Verratti, tá? Ele acabou com o futebol do Verratti, tá acabando com o futebol do Nuno Moreira, porque o Nuno Moreira tá jogando fora de posição, e além de estar jogando fora de posição, ainda teve esse entreveiro aí, né, essa atitude dele aí, que vai ter algum resquício, com certeza durante algum tempo, vai ter ali algum resquício no elenco, entendeu? E tá destruindo aí o futebol do português, cara, que é um cara voluntarioso, tá sempre disposto a atender o que o técnico manda, entendeu? É um cara tranquilo e ele tá acabando com o futebol do cara. Mas, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Pessoal, olha só. Falar do Spinelli aqui, tá? O Spinelli, o Vasco fez uma nova proposta pelo Spinelli, parece aqui na casa, próximo aí dos 3 milhões que o Independente Del Valle está pedindo, e agora o Vasco está aguardando, tá? Parece que o Vasco vai aguardar até hoje, domingo. Não sei se já saiu alguma informação na hora que eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo vai subir tarde hoje, tá, gente? Hoje eu não estava bem, estava indisposto. Para falar a verdade, ainda estou passando mal, não estou legal. Esse vídeo vai subir tarde hoje. Então, até agora que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não apurei, né, se tem alguma resposta do Independente Del Valle
ou não. Patrocínio Master, tá? O Vasco está perto de fechar aí um patrocínio aí com uma casa de apostas. Não se sabe o nome ainda, tá? Mas o que está travando ali são as metas. O Vasco quer bônus, na verdade assim, é valor de 70 milhões, né? Mais bônus. Só que o Vasco ele quer os bônus nas oitavas de final da Copa do Brasil ou Sul-Americana, se o Vasco conseguir alcançar a oitava de final da Copa do Brasil ou Sul-Americana e chegar na 10ª posição no Campeonato Brasileiro. Já a empresa, né, o patrocinador, está querendo dar o bônus ao Vasco só se o Vasco alcançar as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana e uma sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Então aí eles estão negociando para ver se chega aí no meio termo. Coloca aí, nem tu nem eu, pô, quarta de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana e sétimo do Brasileiro, sei lá, entendeu? Bota no meio termo. Olha, o Vasco vai jogar amanhã contra o Volta Redonda, como eu falei, às 20 horas, né? E esse jogo é muito importante. Por quê? Porque hoje jogam Botafogo e Fluminense no Engenhão, no Newton Santos. Se Botafogo e Fluminense empatarem hoje, o Vasco ganhar as 2 partidas dele que falta, o Vasco é campeão da Taça Guanabara. Então é de suma importância o Vasco vencer a partida de amanhã contra o Volta Redonda, às 20 horas em São Januário, e a gente vamos torcer, né? Vamos torcer aí para um empate no clássico vovô aí, Botafogo e Fluminense. Os relacionados para a partida de amanhã, eu fiquei surpreso aqui, tá? Goleiros, Léo Jardim, Fusato e Pablo. Laterais, Puma Rodrigues, Piton, João Vitor e Vitor Luiz. Zagueiros, apenas o Cuesta e o Robert Renan, eu achei muito pouco. Meio campo, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, meu Deus do céu, Barros, Andrei Fernandes, Rojas, Estrela e JP. E os atacantes são o Brenner, que vai ter seu primeiro jogo pelo Vasco, o Marino Inestrosa também, que vai estrear pelo Vasco, o Andrés Gomes, o David, o Diego Minetti e o Adson e o Nuno Moreira também está relacionado para a partida de amanhã. Detalhe da falta aí do Alan Saldívia e do Matheus França, tá? Matheus França e Alan Saldívia não foram relacionados para a partida de amanhã. Eu ainda não consegui apurar o porquê. O Matheus França, eu creio eu, né, que seja para resguardar o jogador, para ver se ele consegue entrar em forma finalmente. Agora, já o Alan Saldívia eu não entendo. Sinceramente, eu não sei porquê. Apenas 2 zagueiros relacionados para amanhã e o Alan Saldívia não foi relacionado. As informações é essa, gente. Fiquem com Deus. Vou ver se eu consigo fazer uns vídeos curtos aqui hoje ainda. Saudações vascaína, tenha um domingo abençoado. Eu fui.